aqui no programa. Vamos trazer relato de alguns outros municípios. Já mostrei várias cidades aqui de norte a sul do Piauí. E agora a gente fala de eleições 2026. Está comigo aqui o advogado eleitoral Alexandre Nogueira e a gente vai falar sobre as resoluções para as eleições deste ano, que foram publicadas na semana passada pelo relator, que foi inclusive o ministro piauiense Cássio Nunes Marques. E quero saber, Alexandre, se tem novidades nessa resolução. A gente sabe que toda eleição ela é regida por resoluções que são definidas antecipadamente, né? Quais são as novidades esse ano? Bom dia, Cíntia. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Veja, o TSE, agora na quinta-feira, aprovou parte das resoluções. É parte ainda, né? A outra parte ainda vai continuar durante essa semana, né? Com audiências públicas, enfim. Nós vamos ter aquelas que impactam mais a vida da eleição, do período eleitoral, agora durante essa semana. Mas já tivemos aí muitas novidades, e eu destaco, Cíntia, principalmente a que diz respeito à questão das pesquisas eleitorais. Por que eu destaco essas mudanças em relação às pesquisas? Porque ela traz novidades que eram situações que nós, advogados, batíamos muito, né? E mostra que o caminho que a gente apontava, as teses que a gente levantava, faziam todo efeito, embora muitas vezes não tivesse sucesso judicial, né? Inclusive, aqui no Piauí mesmo, a gente sabe que nossa realidade é de um estado em que as pesquisas há um abuso nas pesquisas eleitorais, né? Porque um estado como o nosso, do nosso tamanho, com a quantidade de eleitores, seu estado, que já há algumas eleições tem um maior número de pesquisas eleitorais registradas, é uma coisa absolutamente fora da curva, né? E o que é caro, né? É caro. Embora no papel muitas vezes se coloque um valor que não é o valor real, o que indica inclusive lavagem de dinheiro, né? Mas enfim, o que o TSE decidiu? Uma tese que é aquela situação onde se constata de maneira mais fácil o desvio estatístico, que é o quê? Você não respeitar a divisão geográfica proporcionalmente, e dali você, em vez de fazer uma pesquisa proporcional em todas as localidades de um município ou de um estado, você pesquisa mais naquele lugar X onde o candidato Y tem mais voto. E daí a pesquisa dá um desvio, né? Então o TSE traz uma regra agora exigindo que essas questões metodológicas do ponto de vista geográfico tem que ser respeitado à risca, né? Ou seja, não dá mais para que as pesquisas sejam realizadas com essa desproporcionalidade. Além disso, ele traz também a responsabilização direta do estatístico, né? O estatístico, todas as pesquisas agora, os estatísticos terão que assinar um termo de responsabilidade. Então, essas duas mudanças, ao meu ver, elas farão muita diferença, né? Porque agora nós temos uma regra técnica e também legal, né? Que antes essa questão de desvio estatístico era algo muito técnico do ponto de vista das pesquisas. E agora também vem para a norma, vem para a resolução do TSE, que diz que deve ser respeitada a divisão geográfica do estado. Por exemplo, nós sabemos que o nosso estado ele é dividido, se não me engano, em 13 grandes regiões, 11 ou são 13 grandes regiões. Territórios, né? Exato. Então, essa divisão terá que ser respeitada em todas as pesquisas, né? Então, quem fiscaliza isso? Os TRS. Os TRS, tá. Né? Então, o que acontece? Se lá no território dos Cocais, vamos citar um exemplo, nós temos ali 11% do eleitorado, a amostra daquela pesquisa tem que ter 11% dentro dos territórios dos Cocais. E isso tem que ser comprovado na pesquisa. Porque hoje nós temos tecnologia suficiente para comprovar aonde essas entrevistas são realizadas. Então, vai fazer muita diferença, entendo eu, nessas questões. Nós tivemos também a aprovação, Cíntia, das políticas afirmativas para as mulheres, né? Nós temos aí normas que
trarão aí mais segurança tanto para o acesso do fundo eleitoral, quanto para também outras minorias, como as pessoas negras, os indígenas, quilombolas, as comunidades tradicionais e até para as pessoas em situação de rua, né? E uma norma também, ela é uma novidade, assim, novidade porque ela não existia, não é uma atualização. É o quê? É uma resolução, Cíntia, que traz a garantia do transporte do eleitor no dia da eleição, né? Sim. Nós vivenciamos em 2022 um caos no dia da eleição, principalmente do segundo turno. E o TSE traz essa norma, garantindo que todas as pessoas tenham a condição de ir votar, né? E quem porventura mora em local distante, quem porventura tem uma dificuldade por conta da sua condição de saúde, de se locomover, né? Essas pessoas, essas associações, esses grupos, eles podem procurar a Justiça Eleitoral com antecedência, né? E terão a confirmação da maneira que esse transporte se dará até 48 horas antes da eleição. Então, o TSE está agindo para que esse tipo de intervenção no dia da eleição não aconteça mais. Pelo contrário, a Justiça Eleitoral utilizará de todos os meios, e essa resolução traz aí como que isso se dará, para que os eleitores tenham condições de ir votar no dia da eleição, né? Está garantindo o transporte dos eleitores no dia da eleição. Então é uma mudança muito importante. Só contextualizando, o Alexandre se refere àquela situação em que a Polícia Rodoviária Federal, de uma forma completamente irregular, realizou paralisações blitzen que impediam as pessoas de votarem, sobretudo na região Nordeste. Depois se descobriu que era um aparelhamento da PRF e aí a história toda, vocês sabem, os desdobramentos, né? Superintendente, o diretor foi preso e está em investigação ainda. Enfim, o que o tribunal quis, nesse caso, eu acho que foi evitar que situações como aquela voltem a acontecer, porque de fato impactou. Se chegou a cogitar se extinguir o prazo da eleição. Eu lembro, estava lá em São Paulo acompanhando, mas foi muito tenso mesmo. Pois não, desculpa. Não, aí, é importante aqui a contextualização, certo? Porque essa norma ela até avança um pouco mais, porque ela garante que todo eleitor tenha direito de ir votar, né? E qual é a realidade aqui nossa, né? É que no dia da eleição tenha verdadeiras assim, loucuras para poder os candidatos proporcionarem aos seus eleitores, entre aspas, que eles estejam no dia lá da eleição, lá na sua cidade, e tenham uma condição de ir à urna. Ou seja, o eleitorado precisa ficar sabendo que isso não é mais necessário, que a própria Justiça Eleitoral garantirá, inclusive nesses casos que são mais críticos, que as pessoas têm problema de saúde, etc., que os eleitores cheguem às urnas, né? E nós tivemos aí também já a aprovação da norma que diz respeito à arrecadação e os gastos de campanha, né? E agora nós temos aqui dispositivos onde passa a ser expressamente autorizado o custeio com os recursos da campanha, né, de prevenção, que é essa questão das mulheres, né? Prevenção, repressão, combate à violência política contra a mulher, inclusive a contratação de seguranças para as candidatas mulheres que, por alguma razão, estejam sofrendo violência política de gênero, né? Então, era uma tendência já da jurisprudência do TSE, que agora está na resolução, né? Nós vamos ter um novo sistema de prestação de contas também, 100% online, né? Que vai ter uma integração de dados com a Receita Federal maior, ou seja, nós vamos ter uma fiscalização mais eficiente no que tange àqueles gastos ilícitos de campanha, a utilização de pessoas que estão em cadastro do governo federal, de programas sociais, e são colocadas ali para justificar uma arrecadação de campanha, né? Temos também a garantia, né, em relação ao mínimo de 30% dos recursos do fundo eleitoral para as candidaturas femininas, né? E
a inclusão nessas minorias das candidaturas indígenas, né, que é uma novidade para essa eleição. Né? E aí tivemos a aprovação do cronograma no cadastro eleitoral, né, que o cadastro é até uma informação de utilidade pública. Ele fecha dia 7 de maio, né, para que as pessoas se alistem. Né? Se alistem é o quê? Estar quites com a Justiça Eleitoral, tirar o seu título de eleitor, enfim, regularizar a sua situação. E aí reabre em 3 de novembro de 2026. Né? Essa questão do transporte dos eleitores deram até um nome, Cíntia, que é o Seu Voto Importa. É o nome do programa da Justiça Eleitoral que vai garantir que os eleitores eles tenham transporte para ir votar no dia da eleição. Né? E em relação... Também tivemos a aprovação de uma resolução que trata do Fundo Especial do Financiamento de Campanha, que é o Fundo Eleitoral, né, que ele traz aí uma organização normativa e coloca a Secretaria de Planejamento do TSE como o órgão responsável por estar fiscalizando a distribuição desses recursos e a utilização dos mesmos pelos diretórios nacionais dos partidos políticos. Né? A pesquisa eleitoral nós já falamos e... temos aí uma resolução também que trata dos atos gerais do processo eleitoral. Né? Quais são as novidades em relação a esse ponto especificamente? Né? Que tiraram a dúvida. Né? O eleitor ele precisa ter 16 anos completados, né? Até o dia 4 de outubro de 2026. 26? Então, se por um acaso... exatamente. Se por um acaso ele completar 16 anos depois do dia limite do alistamento, ele pode sim tirar o seu título de eleitor. Né? Isso a norma já traz. Né? Não, peraí, eu não entendi. Então, até dia 4 de outubro, ele pode completar 16 anos. Se ele tiver 16 anos até o dia 4, ele pode tirar o seu título de eleitor esse ano. Né? Somente isso. Exatamente. É porque tinha uma dúvida se isso poderia ser até o dia limite do alistamento ou não, né? Então, a norma trouxe essa... E tem sempre a dúvida sobre o dia, né? Exatamente. O dia ser na norma véspera, traz essa novidade. Aí traz aqui também a possibilidade de consulta prévia obrigatória a povos indígenas e tradicionais antes da agregação ou movimentação de urnas, né? É importante, né? Que todos pra eles... gente aqui não tem muito, mas afeta muito no norte do país. Povos na região amazônica, exatamente. Ali no Amapá também, aí já teve problemas com isso. Traz também a previsão de que eleitor ou eleitora que tenha medida protetiva, eles sejam dispensados do serviço eleitoral, né, de mesário, etc. Né, traz essa novidade. A garantia do transporte, inclusive dos povos indígenas, né, porque a gente sabe que é bem mais complicado, tem que ter transporte aéreo, etc. A Justiça Eleitoral está atento a isso. E a formação de comitês específicos nos TRS para coordenar esse transporte. É interessante aqui, Cíntia, esse ponto, porque era uma realidade muito do Nordeste, né? Essa questão de comissões ou comitês para tratar de transporte no dia da eleição. Né? E hoje é uma questão nacional, né? Por conta desse contexto que você já colocou aqui. Né? E estabelece também a possibilidade de convênios para viabilizar a transferência de pessoas em situação de rua. Né? A fiscalização reforçada na hora da emissão daquele relatório da urna, né, ali da famosa zerésima, e além disso a instalação de comitês multiníveis e interinstitucionais obrigatórios. Então todos os tribunais regionais eleitorais terão que instalar esses comitês, essas comissões, com a participação de órgãos da sociedade civil para fazer a fiscalização da eleição. Além disso, tivemos também já a aprovação da resolução que trata dos sistemas eleitorais, né? Inclusive traz uma novidade aqui, né? Que é o quê? Em caso de vacância, em caso de algum cargo, né? Que tenha sido eleito, né? Onde a eleição, vamos supor aqui, de um senador da República, que não tenha mais nem o primeiro nem o segundo suplente, né? A resolução já traz que nesses casos de vacância de suplente, algum cargo que não tenha mais suplente para preencher a vaga, vai haver nova eleição. Né? E também, a não ser que faltem... Mesmo para o Senado? Mesmo para o Senado. Né? Qualquer cargo proporcional. Cargo. A não ser que falte menos de 15 meses para o fim do mandato do Senado ou na Câmara. Né? Então, nesses casos, não vai haver nova eleição. Né? E isso foi um ajuste importante, porque tinha muita dúvida
que se gerava em relação a isso. O que é que ainda falta aprovar, né? É o quê? O calendário eleitoral, né? A resolução que trata de calendário eleitoral, a auditoria e fiscalização, a de registro de candidatura, que é muito importante, porque a gente teve muita novidade na legislação eleitoral em relação ao registro de candidatura. Propaganda eleitoral, essa que vai ser alvo de grande discussão, porque tem muitas ideias, enfim, há uma participação muito grande, né, em relação a sugestões para a propaganda eleitoral, porque a gente sabe que a gente está num mundo hoje onde a inteligência artificial ela avançou a passos exponenciais de 2024 para cá, então tem que ter uma regra tratando sobre isso. O texto inicial da resolução ele estava um pouco mais flexível, né? Mas os partidos políticos, enfim, a sociedade da maneira geral já apresentaram várias sugestões, isso vai ser apreciado ainda. A resolução que trata de representações e reclamações eleitorais, dos ilícitos eleitorais, e também tem uma resolução que vai tratar da consolidação das normas voltadas à proteção ao eleitor e ao cidadão, né, que também vai ser uma novidade. Essa minuta já está para a consulta pública, e essa semana deve ser atualizado, de forma que nos próximos dias nós vamos ter aí a apreciação e a aprovação dessas resoluções, aí nós já vamos saber todas as novidades para a eleição, mas já tivemos essas que são muito importantes, e para a nossa realidade aqui, eu destaco essa das pesquisas, né, eleitorais e do transporte, porque é algo que tem que ser assim amplamamente divulgado, para que a sociedade saiba que no dia da eleição não vai ter mais problema para ir votar. Muito bem. Aí você volta quando tiver as outras, tá? Por favor, para poder nos explicar aqui direitinho, assim, de uma forma tão didática e tão interessante, tanto que eu até me calei aqui para ouvir, para entender. A gente realmente precisa entender e saber quais são os nossos direitos enquanto eleitor, os nossos deveres também, mas os nossos direitos, que essas resoluções também servem para isso, não é só para candidato não, para eleitor também. Alexandre, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Cíntia, sempre à disposição. Muito obrigada, bom dia. 7h52, e hoje no Ciência Política a gente certamente vai falar também sobre essas resoluções, colocar trechos lá da entrevista do advogado Alexandre Nogueira, dando esses esclarecimentos tão essenciais para quem vai votar esse ano. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre as chuvas em Teresina e no interior do Piauí, em Corrente, gente. Choveu em Corrente.